Fala galera do Esporte Resenha, eu sou Jeff Lourenço, bom dia! Vamos falar da demissão do Felipe Luiz, falar rápido aqui da demissão do Felipe Luiz, que pegou todo mundo de surpresa depois do jogo, depois da coletiva de imprensa dele, da vitória do Flamengo ontem sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu por 8-0. Depois do jogo, o Felipe Luiz deu a coletiva, falou que ele era Flamengo, tal, essas coisas. E logo em seguida, o José Bodo chamou ele para conversar e demitiu ele por ligação do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. É, Cara, o que eu penso do Felipe Luiz? Tipo, ano passado ganhou tudo. Ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, ganhou a Supercopa, ganhou a Challenge, né? Lá no Mundial, ganhou dois troféus também. Ganhou a Copa do Brasil no final de 2024. Foi o primeiro título dele como técnico do Flamengo. O Felipe, cara, todo mundo tem o seu pensamento, tem as suas convicções. Sendo certas ou elas erradas. Você pode estar certa, a pessoa não concordar, e você pode estar errado e a pessoa não concordar ou concordar com você. Eu, particularmente, já não estava mais concordando com o Felipe Luiz, com algumas convicções de alguns jogadores que ele estava temando em colocar de titular no Flamengo. E essa temporada ele não estava mais com o time na mão, não estava com o time certo. Ano passado o time se encaixou, né? Com ele, o time foi bem, ganhou o Brasileiro, Libertadores, fez bons jogos com times internacionais contra o Bayern, perdeu 4-2, mas fez um bom jogo, ganhou do Chelsea, né? Do PSG também perdeu nos pênaltis, poderia ser campeão mundial, foi para os pênaltis, fez um bom jogo com o PSG. O Flamengo fez bons jogos ano passado, ainda mais com esses times internacionais, né? Fez bons jogos. Ele tinha um time na mão, o Felipe Luiz tinha um time na mão. Quem que ele colocava dava certo, mas tinha aqueles jogadores que ele temava em colocar e não era aqueles jogadores que todo mundo esperava jogar. Não era aqueles jogadores que estavam dando certo muito no time, mas ele temava em colocar. E às vezes os jogadores jogavam bons jogos, né? Só fazia bons jogos. E o cara não é ruim. Vou falar o Plata, não era ruim. Bom, ele não é um cara ruim. Ele só é burro. Ele só é burro. Na hora de tocar, chuta, na hora de chutar, toca, não dá passe, não cria jogada. Ele, não é, ele é rápido, ele marca, entendeu? Ele tem uma habilidade, mas só que ele não sabe aproveitar o que ele tem. Carrascal, um bom jogador também. Já fez alguns jogos bons pelo Flamengo, ano passado, esse ano. Esse ano não conseguiu jogar ainda, né? Esse ano ainda não conseguiu jogar. Mas porque o Felipe Luiz está botando em posição errada, ele veio para ser meia. Aí bota o cara na ponta direita, bota o cara na ponta esquerda, bota o cara de centroavante, falso 9 ali. Plata a mesma coisa. E você tem o Pedro. Você deixando o Pedro. Ah, o Pedro tá mal. Beleza. Tenta recuperar o jogador. Tenta recuperar. Se você vê que não vai recuperar, beleza. Mas você não está fazendo isso. Cada dia, cada jogo, você está botando um time diferente. Início de temporada. Beleza, mas são 12 jogos já. Praticamente 2 meses que o time já está jogando. E o time principal está jogando. E não conseguiu acertar. Cada jogo um time diferente. Cada jogo é um time diferente. Esse é o erro do Felipe Luiz. Esse ano era o erro do Felipe Luiz. Está sendo errado. Estava sendo errado no time por causa disso. Botando cada jogo um time diferente. A torcida reclamando, o time não está entrosando. É claro, ele não tinha um time certo, ele não tem um time na mão, não tem um time pronto. Ah, não teve temporada, beleza, não teve pré-temporada, tranquilo. Mas o time já está jogando, gente, já começou a treinar, já vem jogando 12 jogos. E só fazendo jogo ruim, jogo ruim, jogo ruim, atrás de jogo ruim. Por incrível que pareça, o melhor jogo do Flamengo no ano foi o primeiro jogo contra o Vasco, que foi 1-0. O melhor jogo do Flamengo no ano até agora foi contra o Vasco, 1-0.
Aí tem gente que fala, dá pra tirar jogo bom? Sim, contra o Vasco. O Flamengo massacrou, o Flamengo amassou contra o Vasco. O Vasco no jogo inteiro deu um chute no gol, o Flamengo deu mais de 30, 40 chutes no gol. O Vasco deu um. Foi um massacre. O resultado não diz que foi jogo Flamengo e Vasco. O massacre foi tanto, nesse jogo era para ter sido 8, não ontem. Entendeu? Era um placar de ontem, 8-0 contra o Vasco. 8, 9, 0, 9-0. Simples e assim. Jogo fácil do Flamengo contra o Vasco. Foi o primeiro jogo. Todo mundo falou, pô, o Flamengo tá voando. Nem parece que tava de férias. Nem parece que tá treinando uma semana só. O time vem voando contra o Vasco. Foi o primeiro jogo. Depois, só decepção. O time não consegue chutar passe, não cria uma jogada. Time lento, time morto. Time sem sangue dentro de campo. E o Felipe Luiz dando aquelas entrevistas irritantes dele. Defendendo alguns jogadores. Aí ano passado com o Pedro, ele queimou o Pedro. Deu aquela briga dentro com o Pedro. Pedro dava um sorrisinho irônico para ele. Pedro não queria treinar. Ele vem para a imprensa falar isso sobre do Pedro, né? Mas aí o Plata ele defende. É um excelente jogador, um craque. Faz o que eu peço. Royal. Um excelente lateral. O cara não dá um cruzamento. Ontem eu vi depois do jogo. Emerson Royal só tá terceira assistência já. Claro, pô. 2 assistências foi no jogo de 7-1 e uma ontem no 9-0, 8-0. Olha o time que o Flamengo pegou. Porra, elogiar o cara por dar assistência contra 2 times fracos. O Flamengo fez o que tinha que fazer? 7-1 e 8-0? Beleza, tem que pegar o time pequeno e golear mesmo. Tá fazendo a parte dele. Ainda mais que o cara foi expulso no primeiro tempo. 30 minutos no primeiro tempo. Eles ficaram com a menos. Já tava 3-0 e ainda ficaram com a menos. O Flamengo tem que fazer o que fez. Poderia ter feito muito mais. O Flamengo tirou um pouco o pé depois. Até fazer o oitavo, o Flamengo deu uma freada. Poderia ter feito muito mais. Mas essas convicções do Felipe Luiz são erradas. Algumas convicções dele são erradas. Insistir em algum jogador. O Nino chegou voando, jogando muito. Mas do nada ele não caiu o futebol. O Nino não consegue fazer mais nada, gente. Cadê o Luiz Araújo? Ano passado começou a temporada bem, estava bem. No meio do ano, o Felipe Luiz já começou a barrar o cara, tirar o cara do time. Depois que o Nino chegou, o Luiz Araújo virou pereba. Muita gente, Luiz Araújo jogou no segundo tempo. Beleza. Meu tempo ele não joga bem. Cara, tem jogos que ele entrou bem titular, sim. Teve jogos que ele entrou bem titular. Ano passado mesmo contra o Sport. Outros jogos contra ele jogou bem titular. Contra o Bahia ele estava mal. Contra o Bahia sim, que ele errou muito. O Flamengo tomou gol com erros dele. Mas não é todo jogo também que o time vai jogar bem, que a gente espera que o time joga bem, todo mundo joga bem. Beleza, não é todo jogo que o time vai jogar bem. Mas só que essa temporada já começou. O Flamengo jogou 12 jogos, o time não está jogando. O time não está rendendo. Cara, igual eu falo, eu concordo com a demissão do Felipe Luiz pelo momento e que é tipo assim, o time ano passado ganhou tudo, mas, cara, tinha jogos que você via que, igual falando, não é todo jogo que vai jogar bem, mas você viu que o Felipe Luiz estava errando bastante. Ganhou os títulos porque ele tinha que ganhar. O time do Flamengo é bom. Igual todo mundo fala, o time melhor time da América do Sul. É isso. Ele tinha um time na mão, um time certinho, um time acertou e jogou. Mas com falhas do Felipe Luiz individualmente. Muita gente não conseguiu enxergar isso. Falhas do Felipe Luiz individualmente. Individual dele, ele estava errando, os pensamentos errados. Entendeu? E então ele foi demitido pelo presidente BAP. E a verdade é que o BAP não queria Felipe Luiz já no passado. A verdade era essa.
Quando a diretoria do Landim fez o contrato com o Felipe Luiz até dezembro de 2025, o Papo entrou, teve eleição, o Papo entrou, ele já não queria o Felipe Luiz no ano passado, só conseguiram segurar o Felipe Luiz lá dentro. Algumas partes do conselho, da parte de diretoria, conseguiram segurar o Felipe Luiz, convenceram o BAP a deixar o Felipe Luiz. E todo mundo está falando que no meio do ano o Felipe Luiz ia ser mandado embora. Que o BAP não queria ele de qualquer forma. Mas acabou que segurou até final de 2025. Teve um trabalho para renovar com o Felipe Luiz, por causa do salário, por causa dos assistentes dele. Ele estava dificultando muito essa renovação, mas sendo que todo mundo estava falando que o Flamengo tinha um outro plano, tinha um plano B, se não fosse o Felipe Luiz, tinha um plano B. E o plano B era quem? Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro, que estava falando que no Brasil só comandaria o Cruzeiro. Agora estão dizendo que já está praticamente fechado, ele já está no Brasil. Ontem, representantes do Leonardo Jardim, técnico português, já estavam no Rio de Janeiro para conversar com a diretoria do Flamengo. Eles não iam estar no Rio de Janeiro à toa, né? Não iam diretamente para o Rio de Janeiro à toa. E o Leonardo já chegou, já com suas malas, e pode ser anunciado hoje ainda, ou durante a semana, como o novo técnico do Flamengo. Bem, pessoal, vim aqui falar meu pensamento sobre o Felipe Luiz. O trabalho dele foi bom, tá? O trabalho do Felipe Luiz foi muito bom, pelos títulos que ganhou. Igual eu falei, eu acho que poderia segurar ele até domingo. Se ganha, todo mundo elogiar e se manda embora na segunda, todo mundo vai falar, pô, porque o Flamengo fez isso. Mas vários técnicos fazem isso também. Os outros reclamam muito dos times, sendo que técnicos fazem isso, deixam o time na mão. Um exemplo, o Dorival deixou várias vezes os times na mão aí e ninguém falou nada. Vitor, o Dorival, o técnico do Corinthians que não veio Flamengo lá, o Vitor Pereira também. E agora o Jardim falou que só comanda o Cruzeiro. Mas estão falando que já estão fechados o Flamengo. Vamos ver durante a semana, ou hoje mesmo, se vai ter esse anúncio do Léo Jardim. Se vai ser o Leonardo Jardim mesmo, né? Se vai ser o Leonardo Jardim mesmo. Vamos ver quem vai ser o próximo técnico do Flamengo. Falou, galera. Esse foi o meu pensamento de hoje. Até o próximo vídeo.